Falamos agora de cumprimento de tarefas por ordem de prioridade, elegendo aquelas que promovem descongestionamento. Você deve saber que o que faz os processos seguirem seu curso natural é o cumprimento das tarefas pelos servidores, por assessores e juízes nas suas competências. Mas esse cumprimento ele deve ser feito de forma ordenada, seguindo uma lógica, seguindo uma estratégia voltada para o descongestionamento. Ele não pode ser feito sem critério ou de forma aleatória. E é exatamente dentro dessa proposta de promover celeridade, descongestionamento, produtividade e eficiência, é que elaboramos uma metodologia que tem se mostrado extremamente funcional, pois atende a essa proposta. Partimos do princípio de que algumas tarefas precisam ser cumpridas prioritariamente, pois sempre promovem descongestionamento, ou seja, elas sempre impulsionam os feitos. São essas as tarefas: cumprir urgente, avaliar a determinação de magistrado, tarefas de passagem, e aí eu preciso pontuar aqui o que são essas tarefas de passagem. Por exemplo, analisar a manifestação, análise de conhecimento, conferência inicial, ato do cartório, designar audiência, remeter os autos ao juízo prevento, remeter à instância superior. São tarefas que, ao serem cumpridas, elas retiram o processo, impedindo que ele paralise e que eles deem o seu curso e o seu segmento, chegando inclusive ao arquivamento, à inatividade junto à unidade. Nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas tarefas na tela do computador. É importante que você compreenda a finalidade da tarefa de passagem. Existem fluxos e subfluxos dentro do PJE que muitas vezes permitem que uma tarefa de um determinado fluxo que não deve permanecer seja levada para outra que também não deve permanecer, e isso não gera descongestionamento. Mas isso vai ser mostrado pontualmente na tela do computador. Mas, de regra, tarefa de passagem é aquela tarefa onde os processos não devem permanecer, justamente para não congestionar a unidade. A gente vai ver isso na prática, na tela do computador. Bom, estamos na tela e vamos mostrar as tarefas que a gente elege dentro dessa metodologia como tarefas de ordem de prioridade para cumprimento. E a metodologia que já aplicamos e que se revelou funcional é o cumprimento de tarefas por ordem de prioridade. Elegemos as tarefas que efetivamente geram celeridade e descongestionamento, dependendo da ordem como elas sejam cumpridas. A primeira delas é a tarefa cumprir urgente. Ora, o próprio nome da tarefa já indica que os processos que estão acumulados nela necessitam de um tratamento como urgência, porque dentro da estratégia adotada no gabinete de descongestionamento, certamente o magistrado, ao despachar, decidir ou sentenciar um processo que exija um cumprimento mais rápido, irá sinalizar esse processo para ser cumprido dessa forma. E chegando nessa tarefa no gabinete, cabe ao servidor priorizá-la. Por isso, ela é a mais importante dentro dessa ordem de prioridade a ser cumprida diariamente pelo servidor entre as demais elegíveis. Por uma razão muito simples. Já há um indicativo, já há uma sinalização do gestor da unidade que precisa que se dê cumprimento dessa tarefa com urgência. A segunda, e notadamente, é a sequência lógica do andamento dos processos, que é a tarefa avaliar a determinação do magistrado. Evidentemente, o ciclo dos processos devem ocorrer entre gabinete e cartório com uma lógica. Aquilo que chega do gabinete vem com alguma determinação e o cartório deverá priorizar o cumprimento dessas determinações, elegendo o que promoverá celeridade, descongestionamento para a vara e que vai refletir de alguma forma na eficiência e na produtividade. Então, se você já cumpriu o processo urgente porque recebeu o sinal de urgente, o próximo ato é cumprir as determinações do magistrado, porque ali tem determinações de impulso, não serão meros despachos
que irá bloquear o processo. Pelo contrário, todo despacho, decisão ou sentença proferida irão impulsionar o processo. Concluído então o cumprir urgente, essa é a ordem que você deve seguir no cumprimento de tarefas que chegam do gabinete. A próxima tarefa, que deve ser atendida na sequência, são as tarefas que denominamos como tarefas de passagem. São tarefas que guardam, reúnem os processos para serem dado algum tratamento, mas que não podem ficar represados na tarefa, porque só irão promover congestionamento da unidade. Possivelmente porque essas tarefas elas apenas centralizam o processo, mas ela não define o destino. E a gente vai tomar como exemplo uma tarefa análise de conhecimento. É uma tarefa que não deve reter processos por muito tempo, porque sempre que cai um processo nessa tarefa, ele está aguardando uma providência, uma tomada de novo fluxo. Então, sempre que você acumular processos na tarefa análise de conhecimento, saiba que você está represando o processo, saiba que você está congestionando a unidade. E se o nosso propósito é descongestionamento, e descongestionar é levar o processo até a sentença, que consequentemente após a sentença levará ao arquivamento, então você tem que se preocupar em não deixar processos em tarefas que possam manter o processo congestionando a vara. E essa é uma delas. A segunda é o ato de cartório para o fluxo do juizado, que corresponde à análise de conhecimento. Tanto uma quanto a outra não devem permanecer muitos processos e por muito tempo nessa tarefa, porque elas promovem o congestionamento. Devo lembrar apenas que há casos em que não há um destino, uma tarefa definitiva para se manter o processo enquanto uma providência é requerida. E não havendo esse destino, necessariamente terá que esses processos permanecerem nessas tarefas de passagem. Há exemplo de se aguardar uma resposta de uma carta precatória, uma resposta de um ofício, que o servidor não tem para onde direcionar até que efetivamente essa resposta chegue. Mas isso deve ser acompanhado preferencialmente mediante o uso de etiquetas nos processos que estão nessa tarefa, para que o servidor não misture processos que estão numa condição em que não pode ser tirado, com processos que caem e precisam ser retirados das tarefas de passagem. Então essa primeira e segunda são tarefas de passagem que devem ser observadas com cuidado para não manterem processos por muito tempo, evitando congestionamento. A terceira é a tarefa analisar manifestação. Essa tarefa ela retém os processos onde ocorreu o decurso de prazo. Então, sempre que decorre um prazo de um processo que está na tarefa controle de prazo, ou decorrendo prazo, ele cai nessa tarefa analisar a manifestação, que igualmente as demais são tarefas que não devem ser mantidas com processos por muito tempo, porque implica dizer que se havia um prazo em curso, o processo deixou o prazo, entrou nessa tarefa, ele tem que ser dado impulso. Alguma providência pelo servidor terá que ser dada para que o processo siga seu fluxo, siga seu curso normal, seja encaminhando ao magistrado, seja cumprindo outras partes do despacho ou da decisão, seja tomando qualquer providência desde que não mantenha esse processo em analisar a manifestação. Então, na ordem que seguimos da nossa metodologia, essa é a terceira tarefa de passagem que devem ser cuidada e tratada para não manter processos retidos nessa tarefa. Uma tarefa também bastante importante, que deve ser entendida como tarefa de passagem, é remeter à instância superior. Por que uma tarefa de passagem? Embora seja diferente das demais tarefas, essa é uma tarefa que realmente destina os processos que se encontram na condição de serem remetidos à instância superior. Então, não há sentido manter os processos nessa tarefa por longo prazo. Deve-se
imediatamente remeter à instância superior, porque isso aqui promove arquivamento. É o arquivamento tácito na unidade. Isso aqui, para efeito de estatística, conta como arquivamento toda vez que um processo sai dessa tarefa e é remetido à instância superior. Então veja que essa tarefa ela é muito importante, que se mantenha zerada ou com o mínimo de processo possível e pelo mínimo de tempo possível. Uma outra tarefa que deve ser atentada numa ordem de cronologia para cumprimento é a tarefa conferência inicial. E isso eu chamo a atenção para os casos de juizado, ou designar a audiência inicial para o fluxo de juizado, porque no fluxo da justiça comum, em função da integração de custas, os processos que chegam na unidade, que demandariam uma conferência inicial, eles já não estão mais vindo inicialmente para essa tarefa. Eles vão para o gabinete para analisar a questão das custas. Mas atentar para a situação de que, caso haja processos nessa tarefa de conferência inicial, elas também não devem permanecer por muito tempo, porque necessitam de encaminhamento, principalmente encaminhamento para o gabinete ou um impulso de ofício por ato ordinatório, para que o processo não retenha e não gere congestionamento. A designação de audiência é uma questão lógica. Ora, se o processo demanda designação de audiência e nada é feito nesse sentido, ele irá paralisar. Então, é preferível que se dê atenção também a esse processo, evitando que ele paralise apenas porque vai aguardar a designação de uma audiência. Bem, você viu com destaque essas tarefas que, dentro da nossa metodologia, nós vamos priorizar os cumprimentos. Agora é importante chamar a atenção que nem todos os processos que ficam nessa tarefa guardam a mesma simplicidade ou a mesma complexidade que você vai poder fazer isso no mesmo dia que recebeu o processo ou cuidar de alguma forma com a rapidez que se espera. Há muitas situações em que os processos são simples, o cumprimento é simples e que basta você, ao fazer a conferência diária dessas tarefas, já dá logo o cumprimento direto. Mas há situações em que o processo é mais complexo e que você não vai, por exemplo, cumprir no mesmo dia. Então é recomendável que você faça uma gestão de cumprimento desses processos dentro de uma organização que lhe permita tratar isso com controle. Sugere-se, utilize a etiqueta para lhe nortear no cumprimento desses processos que guardam uma certa complexidade ou que são de cunho repetitivo, por exemplo, uma expedição de um alvará, expedição de ofícios, onde você resolve em um dia cumprir vários processos na mesma situação. Você pode tirar então o processo dessas tarefas de passagem e direcionar para a tarefa definitiva de cumprimento com um controle por etiqueta para fazer esse cumprimento. Um exemplo de um processo que está na tarefa avaliar a determinação do magistrado com a determinação de citar ou intimar. Você tem a opção de retirar o processo de avaliar a determinação do magistrado e já dar o devido cumprimento naquele momento, mas se tiverem vários processos na mesma situação que você queira escolher um dia para fazer, você pode levar para a tarefa preparar a comunicação, ao invés de deixar numa tarefa intermediária como citar e intimar, que não vai permitir que você cumpra. Então você deve levar, por exemplo, para a tarefa definitiva de preparar o ato, sinalizar com a etiqueta e fazer no outro momento. E assim sucessivamente em cada caso que você não possa resolver no mesmo dia. Isso fica muito na gestão da unidade. É recomendável sempre que os chefes de cartório cartório unificado, que os servidores mais atentos administrem isso de forma a estar sempre acompanhando os processos, de modo que eles sempre estejam em movimento. E atentar para o acompanhamento com uma certa periodicidade. Quanto menos processos acumularem nas tarefas, melhor para a unidade judiciária. E esse controle é muito particular. Bom que se tenham critérios, mas melhor ainda que cada servidor, dentro do critério que a vara adotar, tenha também sua mecânica, sua metodologia, para que os processos se mantenham sempre em movimento.
sempre com o propósito de descongestionar. E cada vez que um processo sai de um ato para outro, mediante a prática de um ato, seja ele ordinatório, seja ele o cumprimento de uma tarefa, o servidor está sendo pontuado, ele está sendo avaliado e está sendo contado para a sua produtividade. Então não adianta escolher atos para praticar aleatoriamente. Pratique os atos dentro de uma metodologia, essa que a gente está sugerindo nesse treinamento, e faça isso com segurança, que o resultado fatalmente irá aparecer. E eu tenho certeza que você já tem uma ideia do painel do usuário, das tarefas que você tem à sua disposição para a prática diária e já tem uma ideia de como planejar o cumprimento das tarefas dentro dessa metodologia que nós estamos propondo. Tente fazer isso, pratique isso, repita isso e colhe os resultados.